Jana, tudo bem? Obrigada pelo convite, parabéns pelo programa. E eu sou Viviane Fortes, empreendedora em semijoias personalizadas. Vou adorar bater esse papo aí com vocês. Então, Vivi, vamos à primeira pergunta. Como saber se você tem uma joia, se a gente tem uma joia, semijoia ou bijuteria? Quais dicas e truques você pode dar pra gente descobrir? Conta pra gente. Isso, Jana, a gente ganha peças lindas e às vezes a gente herda peças lindas e a gente quer saber se é de ouro, se é de fato uma bijuteria ou uma semijoia de qualidade. Existem várias dicas para a gente saber se essas peças são autênticas, tá? Primeiro, pelo certificado de autenticidade, normalmente as peças levam esse certificado, essa garantia com a informação e descrição do produto. As marcas da própria peça. Se for ouro, normalmente ela leva até o quilate, né? Se é 24, se é 18, vem marcado na peça. Também muitas semijoias vêm marcado na peça a sua marca, tá? Tem lá um símbolo e isso também nos ajuda a identificar. Mas, porém, tem muitas peças que não vêm marca nenhuma, né? Que são lisas. O ouro, mesmo arranhado, ele não perde o seu brilho. Ele vai arranhar, ele pode amassar, mas ele não oxida. Isso é uma dica importante. A prata é um metal nobre, mas que tem muita possibilidade de oxidação. E tem um brilho bem característico, né? Ele tem um prateado diferenciado do aço e do banho de ouro branco, que também chamamos de ródio. Bom, existem várias dicas na internet para a gente saber. Eu já vi colocando gelo por cima, e aí, para quem conseguir fazer em casa, as peças de ouro, elas não grudam, né? Os metais menos nobres, eles podem grudar no gelo, né? E o ouro, ele não se detém para o gelo, não. Também tem uma dica em casa que a gente pode fazer com imã, tá? Como aqui em casa eu não tenho muitas peças em bijuteria, confesso, o gelo, quando eu testei, não deu muito certo para mim, não, mas o do imã deu. E eu vou colocar lá no Instagram, lá no Stories e no Feed, o teste que eu fiz. Como é que acontece? Você tem uma peça, um imã bem forte, né? Um imã bem forte de alguma bijuteria, ou você queira testar outras peças por curiosidade, que você precisa ter um imã assim bem forte, bem grande, né? Bem robusto, para que você perceba a atração desse metal imã. O ouro não é atraído ao imã, mas os metais menos nobres são. E quanto maior o banho de ouro você tiver na sua peça de semijoia, também talvez o imã não atraia. Então, qual é a melhor forma, a forma mais efetiva de verificar se a sua peça é realmente uma joia, uma semijoia ou uma bijuteria? Leve ao joalheiro, ele vai usar um ácido específico, e existe também esse kit para testagem de ouro na internet. Se vocês forem fazer isso, tomem muito cuidado, que é muito corrosivo. Lá tem todas as dicas, né, para usar o ácido. Se ele fica verde, ele é um ouro. O metal ouro, ele é um pouco mais maleável, então ele também amassa com mais facilidade do que uma semijoia. A bijuteria, se você tentar forçar ou se entortar e você tentar colocar na sua forma normal, pode ser que ela quebre. É isso, são algumas dicas. A gente poderia estar falando aqui sobre esse tema aí bastante tempo. É isso. E Vivi, você pode dar algumas dicas de limpeza e manutenção pra gente, para poder a gente cuidar direitinho dessas peças? Pois é, então, para a gente poder
conservar melhor as nossas peças, armazenar melhor as nossas peças, tem algumas dicas sim, viu, Jana? Nossa, são várias. Eu vou colocar assim 5 itens, tá? 5 itens que pode ajudar. Quanto mais a gente cuida, mais a gente tem, né? Seja sua bijuteria, seja sua semijoia, seja sua joia, tá? Garanta que você vai armazenar num lugar seco. Não armazene no banheiro, não deixa apoiado no balcão, que pode riscar sua peça, sendo de ouro ou qualquer outro material, tá? Essa é a primeira dica que eu dou. A segunda dica é você guardar suas peças individualmente, seja num acrílico, seja numa caixa, um porta-joia, né? Mas, poxa, mas a caixinha ela não tem divisória, como é que eu faço? Pode usar saquinhos individuais, tá? Pode ser normalmente de organza, tem mini saquinhos de organza que pode colocar, comprar na internet, ou a própria embalagem que vem com a sua peça. Isso ajuda muito. Essa foi a segunda dica. A terceira dica, se você for armazenar em acrílicos ou em caixas diretamente, que você não tenha essa embalagem individual, forra com paninho, mantenha ali para evitar o atrito, evitar ali o atrito entre as peças, para não embolar, para não quebrar, porque são peças frágeis, né? São peças de qualidade, mas a fragilidade e a delicadeza, elas continuam ali. Então, forra, né? Deixa um forradinho com pano, com alguma coisa que você tenha, e tem esse cuidado. Se for acrílico, se for madeira, enfim. Existem aí porta-joias especializados, já forrados, que você pode guardar os seus brincos e os seus cordões de forma que você não embole, né? Essa já é a terceira dica. A quarta dica: sempre você limpe suas peças, tá? Se você for à praia, a recomendação é que você não use em praia, piscina, não tome banho. Ah, Vivi, mas eu não tiro para nada. Então, você vai precisar pelo menos tirar para limpar, né? Para não deixar o perfume, o protetor solar, o hidratante, a base, porque sempre fica ali o material grudado no metal. Isso pode oxidar, pode tirar o brilho da sua peça. Então, dica para isso: coloca num pote com detergente neutro de pia, bota uma aguinha morna, deixa ali um pouquinho, depois você enxágua bem e você pode também secar com papel absorvente ou uma toalha ou um secador com vento frio, tá? A última dica é passar uma flanela. Existem flanelas especializadas e líquidos especializados que pode também efetivar a limpeza da sua peça, tá? Se for bijuteria, pode ser que não aguente o líquido, mas a flanela, uma flanela limpa, ou uma flanela que já é própria para fazer esse tipo de limpeza da sua peça. Com esses cuidados, você vai ter uma durabilidade assim bem grande dos seus acessórios. E agora, como que a gente pode guardar, armazenar, organizar essas peças? Tem alguns cuidados específicos, por exemplo, para prata, para o ouro, para biju. Tem algum cuidado específico? Conta pra gente. Sim, eu já dei algumas dicas dentro das dicas de manutenção de como armazenar essas peças. Tem alguns cuidados mais específicos, sim. Então, por exemplo, se você estiver usando uma joia de prata, ela tem mais facilidade de oxidar. Então, você pode mantê-las num saquinho lacrado, né? Pode ser aquele saquinho ziplock ou autocolante, para que a umidade do ar e etc. não escureça a sua peça, né? Guardar as correntes, sejam brincos, sejam, né, que tem aquelas correntes penduradinhas, ou cordão, ou pulseira, você pode guardar individualmente para que elas não embolem, né? Aí é tão ruim quando a gente quer usar e está embolado. Se isso acontecer, desembola com cuidado para você
não arrebentar a sua peça, né? Se ela for de qualidade, ela pode aceitar a solda. Isso a gente já está falando de outras dicas de manutenção que eu vou falar também um pouquinho com vocês. Mas o que você pode fazer? Coloca os brincos também armazenados individualmente, pino a pino, em saquinhos separados, para que eles não embolem, não arranhem e não grudem um com o outro, para que você não perca nenhuma peça, né? Isso serve para piercing também. Se você puder categorizar, colocar em recipientes diferentes. Esses aqui são as minhas joias, se você já souber a diferenciação das suas peças com pedra, muito cuidado com as suas peças com pedra. E as suas bijuterias, muitas vezes feitas com muito carinho, de forma artesanal. Então, você precisa ter cuidado e guardar separadamente. Tem muitas dicas aí, a Jana também já deu, de manter os cordões e pulseiras pendurados com ganchos no armário. Também é uma outra forma de você manter e você já olhar e saber qual é a peça que vai manter o seu look, né, Jana? Tem algumas dicas se por acaso a gente perder o par de alguma peça. É tão ruim quando a gente perde um brinco, né? Pois é. Então, tem dicas, sim, preciosas para você encontrar aquele outro brinco, além de você guardar individualmente. Mas não dá para guardar individualmente, então você pode colocar uma categoria, um saquinho só de argola, um saquinho só de brincos pequenos. E aí, se misturar um com o outro, como é que a gente faz? Bom, a gente tem os pinos, a gente tem as tarraxas e a gente pode prender o brinco junto com a tarraxa, né? A gente pode prender o brinco junto com tarraxa, ou se for duas argolas, por exemplo, a gente pode colocar uma dentro da outra. Vou dar um exemplo de argola, e qualquer outro brinco que você tenha para colocar assim, e ao vivo é assim, né? E colocar assim a tarraxa, né, junto com o pino. Se forem brincos assim de argola, mas que são de gancho, mantenha junto, com um gancho junto com o outro. Não vai ter como prender, porque os elos não vão estar fechados, nem com as tarraxas. Outra dica e outras dicas que você pode estar usando também, botão. Pega o botão, lá tem 2 furinhos, coloca o seu brinquinho e coloca a sua tarraxa, que eles vão ficar sempre juntinhos, né? Aí quando você puxar um, já vem o outro junto. Na hora de você armazenar, mesmo que estejam no mesmo recipiente, você pode colocar de forma organizada para que um não grude no outro, ou que mantenha alguma distância dentro ali do mesmo espaço. Pode colocar uma borracha, né? Pode colocar ali em orifícios que possa mantê-los juntos, tá bom? Essa é a dica que eu falo para vocês não perderem seus brincos mais. Vivi, o povo quer saber. Você faz manutenção das suas peças se a gente precisar? Daquele grau, daquele brilho naquelas peças que já não estão lá essas coisas? Você faz manutenção se a gente precisar? Faço manutenção, sim. Até em peças que não foram compradas comigo, tá? Existem muitas peças aí, tem muita qualidade no mercado, né? E às vezes a gente tem ali um valor afetivo, um carinho por aquela peça que estragou. Vocês podem me enviar, eu avalio a peça, verifico se pode levar alguma solda, se cabe um banho, né? Faço o orçamento, entrego para a pessoa esse orçamento e executo o serviço, né? Diante da avaliação da manutenção que for necessário fazer. Se for limpeza, além das dicas que eu dou outras dicas também para limpeza e oxidação, eu também entrego o produto para limpeza. Existe um produto próprio para limpeza de prata, de dourado e de ouro, junto com a flanela exclusiva da Vivi Forte Semijoias. Então, eu também entrego e explico como é que faz essa manutenção. E sim,
dou todo esse apoio aí para suas peças que você precisar. Agora, Vivi, você pode dar dicas pra gente, que cuidados ou o que podemos fazer para durar mais as nossas peças? Tem alguma coisa que a gente possa fazer de diferente? Você tem alguma dica pra gente? Diz aí. Então quem ama cuida, né, Jana? Então, todos esses cuidados que eu venho falando, escolher uma peça de qualidade, de garantia, comprar com alguém de confiança, que você sabe que alguém te recomendou, né? E tudo isso te dá uma garantia além do que prometem no mercado. Agora, para cuidar, o armazenamento, as dicas de armazenamento, limpeza, manutenção das suas peças, se bobear, vai durar a vida inteira, mais 5 anos essas peças, viu? Vamos falar, inclusive, até de bijuterias, as bijuterias artesanais, que não é a minha área, tá? Mas eu conheço muita gente que gosta de peças coloridas, que usa. Então, mantenha os cuidados para não riscar, e o maior segredo é realmente guardar individualmente, manter sempre limpo, e aí as suas peças vão durar bastante, viu? Agora, Vivi, por que? É uma coisa que eu fico me perguntando e outras pessoas também. Por que que tem algumas peças que nos incomodam, dão alergia e outras não? Por que isso? Explica pra gente. Poxa, essa alergia, né? São dermatites. Elas podem ser causadas de várias formas, tá? Além do material da peça que você está usando, brinco, cordão, o que pode ocorrer também um suor ácido, ou o perfume, aquilo fica ali na malha do cordão e fica no pino do brinco, de forma que a gente precisa sempre manter limpo, né? Então, passa uma escovinha, passa o detergente como eu expliquei, água corrente, enxuga no papel, passa álcool líquido, tá, gente? O álcool gel vai deixar aí resíduo na sua peça. Então, mantenha cuidado. Se passar o álcool em gel, né? A gente tá ali, ó, passa o álcool, tá no anel, se a gente tirar, a gente esquece. Então, a gente vai ter contato com esse material, então vai lá e limpa, para a gente poder não propagar as bactérias junto com o tecido, né, que fica. Além disso, a mais famosa dermatite, alergia que algumas pessoas têm, é o fato de algumas peças possuírem metais pesados, metais tóxicos, como o níquel e cádmio na sua produção, e também não terem nenhuma proteção em relação a isso, né? Leva ali uma foliação, não tem cuidado na base, e aí isso causa. Então, normalmente, isso deixa a peça mais barata. Algumas pessoas preferem investir em acessórios mais baratos, mas aí acaba precisando investir numa pomada ou num tratamento antialérgico que pode causar até aquela orelha rasgada, e depois pode fechar o buraco do brinco, né? Então, é necessário aí tomar muito, muito cuidado com o que você está usando, né? Se você puder escolher uma peça de qualidade para você não ter essa alergia, é melhor. Manter essas peças limpas também é muito, muito legal. E uma dica de ouro, aquelas pessoas que gostam muito de biju e aí ainda assim tem alergia, coloca ali uma base no pino, coloca base esmalte, né? Esmalte incolor, para dar uma protegida, né, na sua peça aí, para não ter muito cuidado, muito contato com a pele e evitar a sua alergia. E uma curiosidade, para quem não conhece o seu trabalho, Vivi, você faz peças personalizadas? E quantos banhos costuma ter suas peças? Ou quantos banhos costumam ter as suas peças? Uma curiosidade.
Sim, eu faço peças personalizadas. Gosto muito do que é exclusivo. Gosto muito do que é atemporal, aquilo que você pode usar independente do fashion, né? Aquilo que tem significado. Então, materializar aquilo que tem significado, isso para mim me conecta, né? Materializar o seu propósito, seja a sua logo, seja a sua marca. Por exemplo, eu fiz uma coleção para Personal Organizer que expus na Feira Organiza Brasil, e ainda tenho, né, essa coleção, está sempre sendo reposta, sempre tendo novidade. Essa feira foi no Personal Organizer Brasil de 2019, e muitos Personal Organizer que já conhecem a coleção e também já criaram a sua marca, a sua logo, e materializaram em forma de broche, em forma de brinco, em forma de cordão, em forma de anel. E a criatividade é um mundo. Você imagina e eu materializo. A qualidade dessas peças são muito importantes, como eu já disse antes. Precisa ter uma camada espessa, precisa estar em contato com a pele. E aí, quanto mais cuidado, melhor. Então, todas as peças são fabricadas com metal nobre, não possuem nem cádmio, nem níquel na sua composição. Levam, além de 10 banhos de ouro, 18, quase com uma joia com acabamento perfeito, elas ainda levam uma camada de verniz para proteger a sua peça, e leva também uma camada de antialérgico, para evitar outros tipos de alergia, tá? Então, é tudo feito com muito carinho, passo a passo, eu acompanho passo a passo até a entrega, e você usar e brilhar com tudo que você tem direito. E você tem algumas dicas se por acaso a gente perder o par de alguma peça? Será que dá pra gente criar alguma coisa nova, inventar alguma coisa nova? Diz aí pra gente, vê se tem alguma solução aí para esse caso. Poxa, já não é muito, muito ruim quando a gente perde um brinco, né? Então, além de todos os cuidados que a gente já disse aqui nessa entrevista, a gente pode aproveitar, né? A gente pode aproveitar. Eu tenho até aqui algumas peças perdidas, por que não mostrar aqui? Aqui, olha, por exemplo, se você perde um brinco que tem um ganchinho, você pode usar até como prendedor de papel, como marcador de livro, né? Você vai lá e encaixa ele ali. Alguns brincos de pino, ou você tira o pino e você coloca uma argola e pode usar como um pingente. Alguns outros você pode... É legal que você possa ir no joalheiro para você pedir para entortar o pino, ele vai soldar esse pino. Quando você soldar esse pino, se for ouro, não tem problema nenhum que não vai danificar a peça. Se for uma semijoia, ela vai aguentar a solda, mas atrás ela vai ficar marcadinha, porque ali leva ferro quente, né? Leva ali o abrasivo. E aí você pode usar como um pingente. Ou então, se é um brinco só e você quer lançar moda, usa um brinco de um, brinco de outro. A argola é mais difícil de aproveitar. Brincos de bola, brincos de pedra, que a gente gosta de fazer em reposição. Se você tem um brinco só, você usa, né, no lugar de um piercing. Ou ainda assim você pode enfeitar, né? Você pode fechar aqui assim o seu decote, colocar ali um brinquinho, né? Uma tarraxa de silicone que vai prender bem direitinho, vai dar um toque a mais aí no seu look. Então, você não joga fora não, guarda lá, a não ser que ele esteja assim bem desgastado, né? Que não tenha pino, que não dê para colocar um elinho para você usar como um pingente. Mas aí você pode fazer essa avaliação e você pode contar comigo também, que eu posso te ajudar com esse aproveitamento das suas peças, tá bom? Então, encerramos por aqui o programa dessa semana, agradecendo a presença ilustre dessa minha queridíssima Viviane Fortes, da Vitrine Vivi Semijoias.
Me corrija, tá, Vivi? Se tiver como a produção colocar embaixo o Instagram, tá bom? Para quem não conhece, para conhecer, tá? Viviane Fortes, da Vitrine da Vivi Semijoias. Se a produção tiver como colocar embaixo, para quem não conhece, para vocês conhecerem. Ela trabalha também, gente, com prata, tá? Não só com ouro ou banhos de ouro, tá bom? Dá uma olhada no Instagram dela que vocês vão se apaixonar. E agora eu passo para você, Vivi, para você se despedir e até a próxima. Beijo, minha linda. Gratidão pela sua presença aqui no programa, tá? Gratidão. Eu é que agradeço o convite, Jana. Foi um prazer enorme trocar essas dicas com vocês. E eu vou colocar todas essas dicas, reformular todas as dicas, colocar exemplos lá no feed do Vitrine da Vivi Semijoias. Então a gente se encontra lá no Instagram, Vivi Fortes Semijoias, pelo Vitrine da Vivi Semijoias. Foi um prazer, muito obrigada por esse encontro. Um beijo para vocês. E agora nós encerramos com o bloco dos nossos patrocinadores. E, gente, eu gostaria até de falar uma coisa com vocês, tá? Porque já teve amiga que já comentou isso, aliás, mais de uma pessoa, que às vezes no programa eu fico mexendo no celular, fico olhando, é porque, gente, vocês não fazem noção do que acontece, vocês não fazem noção. Então eu tenho que estar compartilhando nas redes, nas mídias, entendeu? Então quando o programa entra no ar, eu corro para o YouTube, eu corro para o Face, eu corro para a lista de transmissão no WhatsApp, é uma loucura só. E sou eu que faço isso. E sem contar as pessoas também que interagem no programa. Então eu peço desculpas, tá bom? Perdão, porque não é falta de atenção a vocês, tá bom? Eu estou fazendo 1001 coisas ao mesmo tempo, então espero que vocês compreendam, tá bom? Mas eu vou procurar me policiar nesse sentido. Então fiquem agora com o bloco dos nossos patrocinadores e até o próximo programa.